Quer falar comigo, Frank? Eu preciso de uma pessoa competente para cuidar da obra, tá bom? Aqui está seu walkie-talkie, seu bip e seu celular, ok? Escute, Frank. O que é que eu tenho que fazer? Não deixe que nada aconteça. Cuide disso. Pessoal, há anos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, possui um padrão de andaime apropriado. Acidentes em andaime somam um total de 4.500 feridos e 50 mortes por ano. Neste programa, você aprenderá sobre o padrão revisto da ABNT quanto a andaimes, o papel da pessoa competente, inspeção da pré-montagem, a montagem segura, inspeção de pré-turno, práticas de trabalho segura, manutenção e desmontagem. Foi o que ele disse. Pessoa competente. Não, pessoa competente. Bom, ainda não conversamos sobre salário, mas eu preciso supervisionar as coisas, fazer tudo caminhar direito, dar uma olhada na equipe, esse tipo de coisa. E também fazer tudo correr bem. Você sabe como é isso. Ô, Tim. Escuta, como se fosse uma direção. Nós temos umas tábuas de sustentação aqui. Vai precisar delas? Espere um pouco, querido. Tim, ei. Deixa pra lá. Espere um pouco. Espere um instante, por favor. Só um instantinho. Alô? Quem é? A pessoa competente deve ter habilidade para identificar riscos existentes e previsíveis e autoridade para fazer as correções necessárias. Na maioria dos casos, a pessoa competente é alguém com a combinação da experiência de trabalho e muito treinamento. A ABNT exige que a pessoa competente seja capaz de tomar decisões quanto à proteção em quedas, acesso com segurança e a integridade do andaime. A pessoa competente também deve estar familiarizada com as especificações e instruções do fabricante para o uso seguro. O regulamento pode exigir mais de uma pessoa competente em cada local de trabalho. São treinados para supervisionar ou inspecionar vários tipos de andaimes e são autorizados a fazer as alterações necessárias para melhorar ou manter a segurança. A pessoa competente designada para andaimes estacionários pode não ser necessariamente a mesma designada para os andaimes suspensos. Qualquer que seja a política, as práticas de trabalho seguro são de responsabilidade de todos. Portanto, é preciso conhecer e seguir as regras e procedimentos para o trabalho seguro em andaimes. Ei, Jill, preciso desligar agora. Tem os andaimes chegando e preciso inspecionar antes deles montarem. Estão chegando agora. Tudo bem? Nos falamos depois. Antes de começar a montagem, todos os componentes devem ser inspecionados. Danos ou defeitos devem ser informados à pessoa competente, que avaliará os danos e tomará as medidas necessárias para a correção. As tábuas devem ser específicas ou equivalentes e devem permanecer livres de excessos de rachaduras, picotes de serra e qualquer nó solto. Os componentes devem sempre se ajustar para assegurar um encaixe perfeito e estar consistente em sua integridade. Misturas de componentes ou metais diferentes só devem ser feitas com a aprovação da pessoa competente. O andaime também deve ser capaz de sustentar seu próprio peso. No mínimo 4 vezes a carga máxima prevista e qualquer carga extra transferida para o andaime durante seu uso. A carga prevista consiste em toda a equipe, equipamentos, carga de materiais. É importante saber a capacidade de peso da carga e nunca excedê-la. Certo, Raimundo. Espero que tenha pegado as placas de base. Pode deixar, a gente vai fazer isso. Vou checar quando eu voltar. Deixa com a gente. Um andaime seguro começa com uma boa base ou fundação. Quando os andaimes precisarem ser erguidos sobre o solo macio ou congelado, placas de base com soleiras são exigidas. Muitos acidentes com andaimes ocorrem porque o solo descongela durante o trabalho. A pessoa competente observará as mudanças de condições e fará as correções.
Um andaime nunca deve ser apoiado sobre caixas, tijolos soltos ou qualquer material que possa ser triturado ou derrubado com o peso do andaime. As barras cruzadas devem ter o comprimento necessário para que se ajustem automaticamente e alinhem os membros verticais, para que o andaime permaneça arrumado, reto e rígido. A altura de um andaime estacionário nunca deve exceder 4 vezes a sua base, a menos que esteja amarrado ou de alguma forma restrito. Se alturas maiores forem necessárias, vigas podem estender a base e servem como barras de estabilidade, aumentando a área da base. Amarrações horizontais e verticais para evitar que o andaime caia para dentro ou para fora da estrutura devem ser instaladas a no máximo 4 vezes a dimensão mínima da base. E a cada 7,90 metros verticais e a cada 9,10 metros horizontais e nunca mais de 16 metros do topo. Qualquer andaime de suporte com centro alto de gravidade corre o risco de desabar. Varas, pernas, postes, quadros e escoras também devem ser amarrados aos andaimes para evitar qualquer inclinação. As plataformas de trabalho devem ser entabuadas ou recobertas o máximo possível. Os espaços entre as tábuas não devem exceder 2,54 centímetros e as aberturas entre as escoras e as tábuas não devem ultrapassar os 24 centímetros. Com exceção das passagens usadas durante a montagem e desmontagem, as plataformas de trabalho devem ter no mínimo 45 centímetros de largura. A beirada de trabalho do andaime não deve estar a mais de 35 centímetros da frente do prédio ou estrutura. Trabalhos de reboco ou acabamento podem ser feitos a 45 centímetros da frente. Se for preciso mais espaço para trabalhar, a distância deve ser preenchida durante o trabalho, ou equipamentos de proteção em quedas devem ser usados. A plataforma deve ultrapassar a extremidade em no mínimo 15 centímetros e no máximo 45 centímetros, a menos que esteja amarrada, pregada ou presa com arame número 9. Quando plataformas sobrepostas são necessárias, como em andaimes circulares, uma sobreposição mínima de 30 centímetros é exigida. As tábuas de madeira nunca devem estar cobertas com pintura ou acabamentos opacos, que poderiam esconder qualquer dano ou rachadura na madeira. Acabamentos com retardadores de fogo ou antiderrapantes podem ser usados. A pintura é permitida na extremidade da plataforma, apenas com propósito de identificação. Proteção contra a queda é exigida para qualquer um que monte ou desmonte andaimes. No entanto, se durante a montagem e desmontagem o uso de equipamentos contra a queda for inviável ou criar um risco ainda maior, a proteção contra a queda não é usada. A montagem e desmontagem é realizada apenas por funcionários treinados e experientes, selecionados pela pessoa competente, que permanece no local orientando o trabalho. Consulte a pessoa competente para a instrução final. Olha, nós adicionamos um andaime aos que já estavam lá. Queremos que você dê uma olhada porque, afinal, você é a pessoa competente. Está bem. Acha que deviam ser postos... Acha que devíamos... você sabe... O quê? Parece muito bom. Bom trabalho. Tá. Vamos voltar ao trabalho. Assim que os andaimes estiverem no lugar, inspecione toda a estrutura contra defeitos visíveis e certifique-se de que as conexões estejam seguras. A inspeção deve ser repetida antes de cada turno. 5 pontos a considerar. 1. Cheque a placa de base e as soleiras para assegurar que estejam no lugar com estabilidade. 2. Cheque as barras cruzadas para assegurar que a estrutura está arrumada. 3. Assegure-se de que todas as conexões estejam bem presas. 4. Cheque o corrimão quanto à sua altura, colocação e instalação segura. Os corrimãos entre 96 e 114 centímetros de altura devem ser usados nas 2 extremidades abertas de cada andar. A barra do topo deve suportar o peso de 90 quilos. 5. Cheque a plataforma contra rachaduras, fissuras ou áreas que estejam danificadas. Escute. Você não tem tábuas de suporte para evitar que algo caia e provoque um acidente. Não tem corrimão. E se alguém cair e se machucar, você vai ter um grande problema. Suas bases não estão bem pregadas e não tem nada segurando o andaime. Não tem escada. Eu tenho uma explicação para... Olha, um andaime acabou de cair. Eu te conto depois.
Podemos voltar a falar da escada, por favor? Usar barras cruzadas como meio de acesso é sempre proibido. Escadas, armações com escadas embutidas ou degraus são exigências. As escadas de acesso devem se estender pelo menos 91 centímetros acima da plataforma de trabalho. Se estiver se movendo entre as plataformas, use escadas engancháveis, rampas e passagens. Nunca cruze de um andaime para o outro, a não ser que as duas plataformas estejam niveladas e devidamente unidas. Neve ou gelo no deck no andaime devem ser removidos ou cobertos com areia. Quando o vento estiver forte para mover o andaime, os operários e os materiais devem ser removidos. Fios suspensos são um risco adicional para os operários em andaimes. Uma distância mínima de 3 metros deve ser mantida entre os fios energizados e montagens de andaimes. O acesso público a todos os locais da construção deve ser controlado com portões, estradas particulares ou equipe de segurança. A pessoa competente avalia continuamente o trabalho contra riscos que possam comprometer a segurança da equipe. O equipamento de proteção pessoal apropriado deve ser usado pelos operários o tempo todo. Procure a pessoa competente do seu local para maiores especificações. Tábuas de suporte ou telas podem ser necessárias para proteger seu colega ou público em geral de objetos que possam cair. A pessoa competente também reconhece os riscos relativos ao acúmulo de materiais sobre a plataforma de trabalho. Não, Mike. Não quero que suba sem equipamento de proteção. Ei, pessoal! Estão com a proteção contra quedas? Tudo bem. A altura de 3 metros para proteção contra quedas se aplica a todos os andaimes. No entanto, medidas adicionais podem ser impostas pela pessoa competente, como no caso de andaimes suspensos. Um equipamento de corpo inteiro com correias ancoradas a uma estrutura de apoio em lugar do andaime é uma exigência. Escolher pontos de ancoragem seguros é da responsabilidade da pessoa competente. Ela sabe que não deve permitir que se prenda adultos, canos, condutores elétricos ou quaisquer equipamentos que não sejam projetados para suportar o peso exigido de 2.200 quilos. Os suportes de vida verticais, quando usados, também devem estar ancorados a um ponto fixo independente do andaime e devem ficar afastados de extremidades afiadas ou superfícies abrasivas. As linhas de vida e linhas de sustentação em andaimes devem ter pontos separados de ancoragem para evitar a queda de operários caso haja problemas com o andaime. Acidentes em andaimes suspensos são a principal causa de ferimentos e mortes a cada ano. A pessoa competente avalia a integridade geral dos componentes do andaime suspenso e dispositivos de sustentação. As linhas de sustentação devem ser capazes de sustentar 6 vezes a capacidade total da carga. Outros dispositivos de sustentação, como vigas externas, ganchos de canto e grampos de parapeito, devem sustentar 4 vezes a carga imposta sobre o andaime ou transferida para ele. As conexões diretas serão avaliadas antes de cada uso e as linhas de sustentação checadas contra pontos frágeis ou gastos. As conexões diretas e os contrapesos usados para equilibrar andaimes suspensos ajustáveis também devem resistir a pelo menos 4 vezes o movimento de inclinação, incluindo as cargas de baia. A carga de baia de qualquer guincho de andaime nunca deve ser menor que 3 vezes sua carga estipulada. Por exemplo, se o andaime se prende a um obstáculo como uma saliência de uma janela, a força de tração deve ser capaz de exercer 3 vezes a taxa de carga de trabalho do guincho. Se a carga não estiver escrita no andaime em uso, cheque com a pessoa qualificada que projetou o sistema de andaime para determinar a carga da baia ou assegurar que o andaime está contrabalanceado em pelo menos 4 vezes a carga estipulada do guincho. Os guinchos movidos a gasolina e outros equipamentos que ofereçam riscos de incêndio para operários e andaimes, não use. A maioria dos acidentes em andaimes é causado por manutenção precária ou uso incorreto. Manter seu andaime em condições perfeitas é uma prioridade. Se achar que o andaime foi exposto a um acidente que possa ter afetado sua resistência, inspecione-o totalmente à procura de danos. A pessoa competente identificará os riscos e agirá imediatamente para corrigir qualquer problema. Mesmo eventos que ocorram dentro ou perto do andaime podem prejudicar sua estrutura.
Proteja seu andaime de um veículo que esteja recuando em direção a um suporte e controle as cargas oscilantes içadas do chão com cabos de segurança para prevenir o contato com a estrutura. Cordas de suspensão, sistemas de parada de quedas e linhas de vida devem estar protegidas de ácidos corrosivos, calor e extremidades pontiagudas ou abrasivas. Se ocorrer algum dano, a pessoa competente avalia o dano e decide se a situação exige conserto imediato, substituição, amarração ou remoção do serviço. Os reparos são feitos por equipes treinadas e familiarizadas com o design de andaimes e reparos. Ô, Cris. Oi. Precisamos desmontar uma parte desse andaime aqui. Quer ir até lá dar uma olhada? Vamos lá. As condições do local e diferenças no design do andaime tornam as regras de segurança impraticáveis para a montagem. Planeje previamente a desmontagem para fornecer um acesso seguro e proteção contra quedas, baseados na condição do local e tipo de andaime. A proteção contra queda é usada sempre que for prático e sempre que aumentar o nível de segurança para os operários. Proteja os equipamentos do andaime também. Não jogue as tábuas sobre a lateral da estrutura, já que os danos podem afetar a capacidade futura de carga. Algumas vezes, consultores e representantes do sistema de andaimes projetam, erguem e desmontam os andaimes. Incorporadores em um local com vários operários confiam nos operários do principal incorporador ou outro subcontratante no papel de pessoa competente. Em ambos os casos, a pessoa competente deve supervisionar o trabalho e ser autorizada a corrigir os riscos. A pessoa qualificada no trabalho com andaimes é alguém que possua diploma reconhecido, como um certificado, uma posição profissional com amplo conhecimento, treinamento e experiência para resolver qualquer tipo de problema com andaime. A pessoa qualificada que projeta o sistema de andaime demonstra experiência, mas pode ou não ser um engenheiro diplomado. Ei, Mike, venha comigo. Quero que receba mais treinamento. Treinamento de quê? A pessoa competente, pessoa qualificada ou operário em andaime é treinado por alguém qualificado para reconhecer os riscos associados com o tipo de andaime que esteja sendo usado e compreender como controlar ou minimizar esses riscos. Todos os envolvidos na montagem, desmontagem ou no trabalho em andaimes devem conhecer a tecnologia e as práticas de segurança no trabalho. É por isso que o treinamento é importante. Conheça seu equipamento e suas limitações. Tenha certeza de que está seguindo os procedimentos de segurança em andaimes e use proteção contra quedas sempre que for preciso. Faça a montagem sem pressa, inspecione e mantenha uma boa ordem no trabalho. Se os operários se acostumarem a riscos que não são corrigidos, os quase acidentes se tornarão parte constante do trabalho. Olha, Escuta, precisamos de proteção contra quedas. Vamos lá. Temos corrimão. Não, Ela os tá corrimões, dizendo, não precisa não. de corrimão, é É isso, não é suficiente. isso? Nós precisamos de proteção. Por quê? Não entendeu? precisa de Lá em cima. proteção. Corrimão Não, é nada disso, suficiente. Escuta, Amanhã você vai começar a tomar aulas para saber o que você está fazendo aqui. Me encontre às 8h30 em ponto. Sim, senhor. Você é pessoa competente. Eu Você já dita as regras. disse. A regra. Alô? Você não Olha, precisa de você, proteção. querida, Não Nós é tão alto precisamos de assim. proteção lá em cima. Você não está ouvindo.